porque hoje eu me coloco nesse lugar de mentora para as pessoas descobrirem o seu propósito, porque eu descobri o meu propósito através do meu percurso, das minhas vivências, da minha busca, e como todo mundo, eu acredito, né, que todo mundo tem aquele momento em que não está muito adequado na vida, né? Aquele momento em que a gente está perdido na juventude, você está descobrindo, está querendo saber o que você vai fazer, para onde é, qual é o seu talento, qual é essa qualidade. Até a gente fazer as nossas escolhas, a gente às vezes bate cabeça. E eu bati muito cabeça, muito. Então, eu vou passar essas experiências aqui para vocês e eu vou pedir para vocês para pegarem um papel e caneta, porque aqui não é só uma palestra, tá? Aqui é uma mentoria. Então, eu vou passar algumas coisas que vocês vão precisar anotar. A gente vai sair daqui com vocês tendo vontade de entrar no caminho do seu propósito de vida. E aí você pode dizer, não, mas eu já estou no meu propósito. Ok, maravilhoso. Mas qual é o nível de dedicação, de prazer que você tem dentro do seu propósito? A gente vai trabalhar isso, tá? Porque quando a gente está no nosso propósito, toda a nossa vida, ela se baseia nesse propósito de vida. É um estado de vida, é uma qualidade, é, um, é uma filosofia de vida. Quando você encontra o seu propósito, você vive tudo no caminho do seu propósito. Então, eu vou desafiar vocês a avaliarem se é isso que vocês estão fazendo na sua vida. Se você tem esse prazer de viver todos os dias fazendo aquilo que você se determinou a fazer. Porque se você tem esse prazer, você está no seu propósito. E como é que eu sei isso? Porque na minha vida, eu tive muito fora do meu propósito de vida. E por isso eu tive muitos problemas. Então, vou contar um pouquinho da história. Eu nasci numa família de 5 irmãos, eu sendo a caçula. Então, vocês sabem que a caçula, ela deixa tudo, vai o último para a caçula. É a sobra de todos os irmãos mais velhos. Então, eu sempre fui uma menina muito mimada, mas ao mesmo tempo muito deixada para lá, porque a caçula é tudo sobra, né? Eu digo que a sobra de todos os irmãos vinham para mim. Mas eu era muito sensível e sensitiva e não sabia do que isso significava, ser sensitiva. Eu vou falar aqui para vocês de um desenvolvimento pessoal, que é o que eu trago para vocês, mas não dá para eu falar de desenvolvimento pessoal da minha história sem falar de um desenvolvimento espiritual. Porque dentro da minha visão, o desenvolvimento pessoal, ele está junto com o desenvolvimento espiritual. E não é espiritual ligado a alguma religião, mas sim a uma visão de mundo, que a gente precisa entender o que significa, dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento espiritual. Inteligência emocional, ela está antes da inteligência espiritual. Então, a gente vai falar disso hoje aqui. Então, eu, como eu era muito sensitiva para muitos, quem tem uma religião como o espiritismo é o médium, mas eu não sou espírita, não sou nem nada, eu tenho a sensitividade. Eu tinha percepções muito fortes, desde criança, de coisas que aconteciam em volta de mim, e isso me causava muito medo. E eu passei muito tempo da minha vida ficando muito doente, sendo muito medrosa, tendo síndrome do pânico desde criança, por questões da sensitividade. E meu pai era um grande empresário. Quando eu já era assim, tinha umas 17, 18 anos, ele me chama para trabalhar com ele na empresa dele, eu passei a ser secretária dele.
E foi o primeiro encontro que eu tive com algo que poderia me trazer um prazer. Eu ter que me responsabilizar, lembra que eu era caçula? Me responsabilizar por alguma coisa importante. Estar trabalhando numa empresa, ser secretário, aprendi muita coisa lá, sou muito grata a isso. Mas uma pessoa extremamente sensível, extremamente sensível e com uma capacidade psíquica muito grande. Trabalhar numa empresa fechada, no escritório, era uma tortura, tortura mesmo. Eu acordava todos os dias para ir para o escritório, ficava para mim era estar no escritório, eu ficava, meu Deus, quanto tempo que eu vou ficar assim? Eu fiquei anos, isso comecei com 17 anos, trabalhando na empresa e tendo que estar ali de manhã, cumprindo horários, era um horror para mim. E eu não entendia por que que todo mundo gostava daquilo. Por que que era normal aquilo? Por que que é normal você cumprir horário numa empresa fechada? O que que é aquilo não cabia dentro de mim. E eu vivia doente, porque eu sentia que estava completamente fora do propósito. Até então eu não sabia que era um propósito de vida. Fora daquilo que eu gostaria de ser na vida. E até então eu não tinha um porquê. Eu não sabia o que eu queria ser na vida. E com isso, com doenças e tudo mais, eu fui para terapia, terapia corporal. E eu me apaixonei pelo processo terapêutico que eu vivenciei na terapia corporal. E eu posso dizer que eu fui uma pessoa que fui realmente curada com as terapias. Então, eu fui tão intenso para mim, eu consegui viver na vida que eu vivia, que não era adequada para mim, que não era aquilo que me dava prazer. A única forma para eu poder lidar com aquilo era estando na terapia. Porque aí teve todas as questões também familiares e tudo mais, né, gente? Não vou entrar muito aqui na história. Com 20 anos eu tive meu filho com aspecto autista. E eu não sabia lidar com aquilo. E aí que eu me entrei mais na terapia para poder lidar com essa situação de ter um filho autista, muito difícil. Não era autista grave, é um autista médio, mas já com um comportamento bem difícil para lidar para uma garota de 21 anos, imatura, mimada, e lidar com aquilo foi muito difícil, com essa situação do meu filho na infância, eu ainda muito jovem. Então, eu cheguei a fazer 3 vezes na semana terapia na minha vida. O que que acontece com isso? Eu entrei nesse desenvolvimento pessoal muito cedo, porque a insatisfação com a vida que eu levava me deixava doente. Eu vivia doente, mas doenças graves, pneumonias e encefalite, enxaquecas, e muitas uma atrás da outra. Depressão, síndrome do pânico, porque parecia que eu não me adequava a nada. Mas a terapia foi me deixando, me curando, até que eu me tornei terapeuta corporal. Que o que eu passei de cura, eu queria passar para outras pessoas. E nesse processo de começar a atender as pessoas já com 24 anos, assim, atendendo as pessoas e vendo os processos das pessoas, eu percebia que chegava muita gente com doenças físicas e eu queria lidar com aquilo, saber entender mais de patologia, porque eu trabalhava com o corpo. Aí eu entrei na fisioterapia e me tornei fisioterapeuta e já estagiando, é aí que começa a nossa história do propósito, estagiando, como eu tinha todo um conhecimento da terapia corporal,
eu utilizava ferramentas da terapia corporal na fisioterapia. E eu trabalhava numa clínica de atletas. Os atletas vinham com filé. Quem é mais velho sabe quem é o filé, que era fisioterapeuta da CBF. E nesse tempo que eu estava estagiando lá, e utilizando as minhas técnicas de terapia corporal, que era novo para os fisioterapeutas, o Ronaldo Fenômeno teve a lesão no joelho e ele foi para essa clínica, porque ele era fisioterapeuta do filé. O que aconteceu, gente? Eu comecei a utilizar a minha técnica de terapia corporal no Ronaldo. E foi um grande aprendizado, porque eu ainda era estagiária, mas eu percebi que aquele conhecimento que eu tinha, que me preenchia, eu conseguia introduzir num lugar aonde eu estava aprendendo e utilizando numa pessoa, num atleta de alto nível, auxiliando o filé naquilo, foi algo que me deixou realmente muito, assim, vitoriosa, vou dizer isso, né? Falei, ali eu me senti curada. Falei, eu posso. Foi uma coisa que veio para mim muito forte. Eu posso. E eu lembro muito bem que no dia que eu entrei nessa clínica para estagiar, eu nunca esqueço esse dia. Eu estava dentro do meu carro, eu senti uma coisa no meu coração, mas era uma expansão. Falei, nossa, algo muito bom vai acontecer. Eu sabia, foi no dia que eu fui lá fazer a inscrição, que algo iria acontecer. Eu senti, tanto que eu nunca esqueci disso. Foi um momento, foram minutos, segundos que eu senti isso. Algo vai acontecer. E esse sentimento é que é importante. Hoje eu sei que é aquele sentimento de que mexe todos os seus corpos, o seu corpo emocional, o seu corpo psíquico, o seu corpo físico e o seu corpo espiritual. É quando tudo vibra para uma intenção. Ali eu senti que eu estava no lugar onde eu precisava estar. Aquela era o meu propósito. Sem que começasse, eu sabia que eu estava entrando. Algo me dizia que eu estava entrando ali. Bem, a partir daí, foi um grande aprendizado, por quê? Eu fui me deparando com uma coisa que era fora da minha realidade, que era essa força da coragem, do propósito, da disciplina, da superação. Lidar com atletas, você lida com superação, com muita disciplina, com coragem. E isso me ensinou coisas que eu não tinha, que era algo que era além do que a capacidade, porque o atleta, ele vai além da capacidade que ele pensa que tem. Se ele acha que ele tem aquele nível ali, ele é estimulado a ir mais. E isso, gente, é realmente algo que não é para todo mundo. Por isso que não é todo mundo que consegue ser atleta de alto nível. Porque você não é só o seu corpo, que é a sua mente, que precisa acreditar que você pode, você tem que estar o tempo inteiro tendo muita fé. E eu vivi isso porque todos os atletas que eu vivi, triatletas que eu atendi eram triatletas, eram jogadores de futebol e nadadores, ciclistas. Eles me ensinaram que além de toda a superação corporal e mental,
tinha algo além, que era a fé. Mas não é a fé só neles. É a fé em algo maior que eles não têm o controle, tanto que eles se superam o tempo inteiro, porque não é que tem a fé em religião, em Jesus, em Deus, não é isso. É a fé de que eles podem, o poder. Mas eles, e aí esse saber que eles podem algo mais é que faz com que eles façam, é o fazer. E esse aprendizado eu trouxe para mim. A cada dia a gente precisa fazer algo para se superar. Porque não existe limites. A natureza humana, ela não tem limite. Então, quando eu venho aqui hoje falar para vocês, descubra o seu propósito, é porque eu tenho um caminho que eu encontrei para o meu propósito. E eu encontrei ferramentas para isso, para transformar a minha vida e entrar no meu propósito. Só que, vocês pensam que eu fiquei na fisioterapia? Ainda não era o meu propósito de vida. Ainda não era. Por isso que eu estimulo vocês também. Nossa, eu estou trabalhando no escritório, eu sou funcionária pública, mas eu sinto que isso não é meu. Sinto que não é meu, não é essa a minha história, mas como que eu vou fazer? Eu queria muito ser terapeuta, eu queria muito ser nômade digital, mas eu não posso, porque eu sou um funcionário público, porque eu tenho que ter um salário, porque eu tenho que ter estabilidade. E aí eu fiz transição de carreira. Para eu fazer minha transição de carreira, eu tive que mudar meu nome. Então foi um outro processo. Eu saí de uma empresa do meu pai, eu tive uma loja de material médico hospitalar, e não era aquilo. E aí eu entrei na fisioterapia. Trabalhei com fisioterapeutas, trabalhei com atletas, fui morar em Portugal, trabalhei com atletas em Portugal e na Espanha. E aí eu comecei a ver que faltava algo, que não era. Aí fui para o caminho de Santiago, por isso que a Ana falou assim, ela é peregrina. Fui para o caminho de Santiago, na Espanha. Meu irmão tem um albergue lá e eu fiz o caminho de Santiago. Não fiz o inteiro em 40, 30 e tantos dias, eu fiz 21 dias a pé. E ali foi um grande processo de transformação. Antes de caminhar no caminho, eu trabalhei ajudando peregrinos, ajudando os donos de albergue, atendendo com massagens, fazendo com que eles seguissem, fazendo com que as pessoas seguissem. Pessoas com bolhas, machucadas, com dor no joelho e tudo. Então, esse conhecimento eu levei para lá e eu só cobrava o valor da minha refeição. As pessoas pagavam a refeição para mim. Mas ali eu estava plena, porque tinha um propósito, fazer com que aquelas pessoas que não eram atletas, não eram pessoas de nome, mas eram pessoas comuns que estavam ali para descobrir algo sobre elas, era para elas descobrirem algo. Então elas precisavam, às vezes, só de uma massagem, um creme nos pés, no tornozelo, no joelho, para elas caminharem no dia seguinte. E aquilo para mim foi transformador. Vivi lá 2 meses ajudando as pessoas e depois, no outro ano, eu fui a peregrina que fui fazer o caminho. E a partir daí, eu decidi que eu não queria mais ser fisioterapeuta. Porque eu entrei no meu caminho espiritual, minha busca, meu encontro espiritual, que eu não vou entrar em detalhes disso, mas teve todo um processo de um encontro espiritual e que foi no caminho de Santiago, que eu me contatei com mentores, com guias, e quando eu estava já decidida, cheguei no Brasil e falei, eu não sou mais fisioterapeuta. Meu nome era Maria Fernanda da Paz, como fisioterapeuta. De fisioterapeuta bruxa, era conhecida no meio do futebol, do CBF e tudo, que eu trabalhei com os jogadores, com as meninas da seleção feminina. E os médicos me chamando e tudo, eu não faço mais fisioterapia, eu sou terapeuta vibracional. Eu trabalho com vibração.
eu trabalho com energia, eu trabalho com propósito de vida. Propósito, queria que as pessoas, eu queria, porque era esse propósito para mim. Esse é o meu propósito. Então, para eu conseguir fazer esse corte, eu tive que mudar meu nome para Nanda da Paz, que era outra vibração, que era a vibração que eu tinha na infância, Nanda da Paz, como me chamavam. Maria Fernanda da Paz era fisioterapeuta, era acadêmica, era professora de universidade, era coordenadora da universidade, coordenadora da Estácio. Então, tinha um peso. A Nanda da Paz era aquela pessoa que ia trabalhar com energia, com propósito, com meditação, com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento comportamental. E daí eu mudei todo o meu consultório. Eu vendi todo o material de fisioterapia. E só tinha uma maca com um monte de cristais, como eu tenho até hoje. Cristais e outras coisas. E continuei o meu processo de desenvolvimento. E eu encontrei realmente o meu lugar, a minha filosofia de vida, a minha missão de vida. E hoje eu sou ativadora das pessoas que precisam encontrar o seu propósito, a sua missão de vida. Através de mentoria, através de terapia, através de cursos, através de vivências que eu levo pessoas para vivenciar em lugares no planeta, em lugares de poder. E por isso, eu pergunto para você, você descobriu o seu propósito de vida? Você sabe qual é o seu propósito? Você está no caminho do seu propósito? Você sabe se é esse lugar que você está hoje? No seu trabalho, na sua vida, quando você acorda, você já acorda feliz para você viver o seu dia fazendo aquilo que você mais ama ou não? Se você respondeu que não, o que que você vai fazer com isso? Eu te pergunto. Quanto tempo mais você vai viver passando dias e dias sem sentir esse prazer de acordar e fazer aquilo que você veio fazer na vida, no mundo? A diferença. Porque a diferença, ela está dentro de você. No momento que você olha para tudo, você vê que não está legal, não está adequado, tem algo a mais. Mas o mundo não vai mudar para você mudar, entrar no caminho que você precisa entrar. Nada em volta vai mudar. Quem vai mudar é você. E às vezes a mudança é radical para você entrar no caminho do seu propósito. Agora, se você fala para mim, não, Nanda, eu acordo todos os dias, sim, plena, feliz, porque eu vou fazer aquilo que realmente eu tenho muito prazer. É meu trabalho, a minha casa, as coisas que eu me proponho a fazer, o meu dinheiro, porque o propósito, gente, ele também está dentro da sua prosperidade. É isso que faz você sobreviver? É com esse propósito de vida, esse trabalho, isso que você se propõe, é o seu trabalho? Ele te traz o que em troca? Além da satisfação, ele te traz a sua vida, o seu conforto. Para a gente ajustar o nosso propósito de vida, a gente precisa estar alinhado com a nossa vida financeira, com a nossa vida pessoal, com a nossa vida emocional, com a nossa vida familiar e com a nossa vida espiritual. Se tem algo desalinhado ali, é porque você ainda não está tudo ajustadinho dentro do seu propósito. Mas isso é um caminho.
Quando eu falo, descubra o seu propósito, não é assim, eu me descobri meu propósito agora e tô nele. Não existe isso. O seu propósito, ele é um caminho, é um percurso, é como o caminho de Santiago. Cada etapa é uma etapa que você tem que viver a cada dia. Você vai chegar num lugar, mas não significa que aquele lugar é a conclusão, porque o ideal é que você não conclua. Aí falar, mas e a missão de vida? Por exemplo, eu tenho o meu propósito, que é, eu sou terapeuta, eu venho para o meu consultório, eu faço cursos, eu faço mentorias, eu atendo pessoas, eu sou oraculista também, sempre em função de ajudar as pessoas. Mas é o meu trabalho. Eu tenho um valor. Para minha hora, ela vale. Então, não é não é, o meu propósito não é só doação, entendem? Porque você pode falar, não, meu propósito é doar, fazer, eu não quero nada, eu não quero dinheiro, eu quero fazer pelos outros. Não, tudo tem que fazer parte, porque senão você vai entrar numa frustração. Qual é o nível de frustração que você tem hoje? Eu queria que vocês começassem a anotar agora aí.